material foi publicado, inclusive, aqui no Globo, assinado pela Patrícia Camporese, que traz o seguinte: Dino vai apresentar PEC contra juízes, promotores e militares que cometem crimes graves antes de posse no STF. Ex-ministro da Justiça diz que medida tem como objetivo punir adequadamente aqueles que praticam crime, como corrupção ou gravidade similar. Porque imagina aí, por exemplo, tem uma determinada magistrada aí, bolsonarista, que durante a pandemia da Covid-19 ensinava como burlar as regras de impedimento da proliferação do vírus da Covid-19. Dizia que era para pegar sorvete, ir para a praça de alimentação e sair tomando sorvete no shopping, e aí, né, contaminando quem não tivesse Covid-19. Ou ela teve algumas condutas ali, de acordo com o entendimento da justiça, que a levaram a ter a sua aposentadoria compulsória declarada ou decretada, né? Carlito, por qual motivo? De acordo com a denúncia na época, ela em tese não estaria trabalhando, né? Ela estaria ali deixando de trabalhar, deixando de cumprir a função dela, não fazendo, não produzindo o que ela deveria produzir como magistrada, e por conta disso, ela foi exonerada do serviço público, ela foi excluída, Carlito? Não, ela foi aposentada compulsoriamente, né? Ela recebe um valor de aposentadoria, que apesar de ela não ter o tempo ali da aposentadoria para receber o valor máximo que ela recebia como magistrada, não vai dar para ela a aposentadoria na íntegra, mas vai dar um bom valor para ela basicamente não trabalhar. Pra ela, hoje, inclusive, ela é blogueirinha de desinformação no YouTube, né? Ela publica hoje conteúdo sobre perseguição de Xandão, perseguição aos bolsonaristas nas redes sociais. Eu vou ler aqui um trecho do que foi publicado lá nas redes sociais do ministro Flávio Dino, só pra gente entender a importância do que vai ser decidido, do que vai ser protocolado por ele, tá? Isso aí foi publicado no último domingo. Amanhã apresentarei ao Senado, visando as assinaturas de apoio, proposta de emenda à Constituição, a PEC, deixando claro definitivamente que juízes, promotores ou militares que cometem delitos graves devem ser excluídos do serviço público, publicou Dino neste domingo no antigo Twitter. Acrescentando, e não aposentados compulsoriamente ou beneficiados mediante a pensão por morte ficta ou presumida. Não há razão para essa desigualdade de tratamento em relação aos demais servidores públicos, que, por exemplo, praticam crimes como corrupção ou de gravidade similar. Ou seja, quando são outros servidores públicos que acometem os mesmos tipos de crime ou condutas entendidas como criminosas, eles são excluídos do serviço público, não recebe a aposentadoria compulsória, não recebe pensão por morte ficta ou presumida, simplesmente eles deixam de fazer parte do quadro público. Já na casta dos magistrados, dos membros do Ministério Público e de alguns membros das Forças Armadas, eles recebem ali uma pensão por morte ficta. Acontece, inclusive, com aquele indivíduo que é o Ailton Barros, se não me falha a memória, que é um daqueles indivíduos ligados ao Bolsonaro, que estava ali tramando o golpe de Estado no Brasil. Ele é uma dessas figuras, por exemplo, que recebe uma pensão por morte ficta. E ele não morreu, né? Depois vocês pesquisam um pouco mais o que é morte ficta, o que é morte presumida, o que é pensão por morte ficta ou presumida, para vocês entenderem. E aí, em outro trecho da publicação, ele diz o seguinte, ó. Na mesma postagem, Dino acrescentou que, além da PEC, irá apresentar outros 3 projetos de lei, mas sem detalhar quais. O ministro ainda afirmou que na terça-feira, às 16 horas, fará o discurso de despedida no Senado. Na quarta, renunciaria ao mandato e na quinta-feira haverá posse no STF. Semana cheia de emoções boas e, como sempre, de muito trabalho. E aí Dino foi eleito, como a gente já sabe, né, como senador pelo estado do Maranhão, foi convidado ali pelo presidente Lula para ser ministro da Justiça. Quando foi indicado para o STF, sabatinado e aprovado, continuou atuando até o início agora de fevereiro como membro do Ministério da Justiça, né, como um dos membros ali do Poder Executivo, e após ali chegado o período legal, ele deixou o cargo de ministro da Justiça, que foi assumido atualmente pelo ministro Ricardo Lewandowski, voltou a ocupar a cadeira no Legislativo como senador da República, né, na Câmara Alta, como a gente chama, que é o Senado. O Brasil tem um sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal, né, são 2 câmaras, formando ali o que a gente chama de Congresso Nacional. Voltou a atuar na Câmara, no Senado Federal, né, no Congresso Nacional, e aí agora, nessa semana ainda, na quinta-feira, vai acontecer a sua posse como ministro do STF.